Valesca, vamos falar sobre educação. Realmente virou uma moda necessária neste exato momento por conta da pandemia, o uso da EAD, o ensino à distância, principalmente através da internet, para se manter a educação, tanto aqui no estado, não é isso? Isso mesmo, mas muitos pais, Lívia, estão com dúvidas em como agir para deixar os filhos ali concentrados em casa para estudar, para assistir às aulas, para terem um bom rendimento escolar. E tem estratégias para solucionar essas dúvidas. Nesse momento, a estratégia mais adequada para enfrentar essa dificuldade ou essa crise, como muitos chamam, é o ensino à distância. As estratégias do ensino à distância, como por exemplo o ensino por meio das plataformas digitais, dos aplicativos, das videoaulas e tudo, são essas estratégias que vão possibilitar nesse momento com que a rotina das crianças continue existindo, com que a criança não perca a sua rotina, com que ela não se afaste dessa rotina da escola, com que ela não se afaste da rotina dos processos educativos. Então essa é uma importância muito grande, que é a manutenção da rotina diária. Nós temos acompanhado aí muitos pais, nas redes sociais principalmente, dizendo que eu não aguento mais ser professor. O pai se transformando em professor, a mãe se transformando em professora, ou a criança dizendo que não gostou da mãe que se tornou professora, né? Então assim, nós não temos isso. A mãe ou o pai, a família não deixou de ser família, a mãe não deixou de ser mãe, o pai não deixou de ser pai para se tornar professor, não. O professor, ele continua sendo professor. O que ocorre? Ele não está tendo mais um encontro presencial com essa criança, mas o professor continua desenvolvendo a sua função, desenvolvendo a sua profissão, desenvolvendo a atividade docente, utilizando outras estratégias, né? Como eu falei ainda há pouco, utilizando as estratégias por meio de aplicativos, plataformas digitais, videoaulas, etc. Então, professor é professor, mãe é mãe. O que as mães, o que os pais estão fazendo nesse momento em casa é o acompanhamento que normalmente, regularmente, eles devem fazer mesmo quando o ensino é presencial. Isso é tudo como uma forma de manter a rotina das crianças para que os danos provocados, para que as consequências danosas desse momento não venham a ser tão devastadoras, para que os danos não sejam tão grandes. Usar as ferramentas que dispõe tem sido também uma alternativa para as escolas públicas, porque uma diferença muito grande nesse momento que a gente pode fazer com relação ao público ou à clientela das escolas públicas e à clientela das escolas privadas. Não só a clientela, mas também a estrutura das escolas públicas e a estrutura das escolas privadas. Mas é claro que as escolas privadas me parecem que têm uma estrutura maior com relação ao uso dessas tecnologias, ao uso do ensino à distância. É um momento também que todas as escolas, independente de serem públicas ou privadas, elas estão aprendendo a lidar com esse jeito de ensinar. É tão tal que tanto as escolas como os pais, como as famílias sentiram muita dificuldade no início, agora que estão se habituando, agora que estão tendo menos dificuldades. E as escolas públicas, por conta de boa parte dos alunos da clientela da escola pública não ter todo esse aparato tecnológico em casa que possibilite o ensino à distância em casa, o que nós temos acompanhado nas redes públicas é que os gestores das redes públicas estão utilizando as ferramentas que dispõem, inclusive a TV aberta. O que eu tenho visto em redes sociais de crianças dizendo que não aguentam mais ter os pais como professores não é brincadeira, Lalesca. É verdade. E esse fato sobre essas ferramentas, sobre a internet, a gente deve se colocar também para pensar. Porque eu vi uma pesquisa também da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que diz que mais de 90% dos estudantes estão em casa e participando de videoaulas. Mas isso traz uma problemática, algo que os professores estão bem preocupados, que é a desigualdade.
Muitas dessas crianças não têm acesso à internet em casa, principalmente no interior do nosso estado. Uma pesquisa do IBGE já disse isso no ano passado, que, segundo o IBGE, 79% dos brasileiros têm celular e internet em casa. Mas, em compensação, a população do Brasil estimada para esse ano chega a 209 milhões de habitantes, ou seja, 40% dessa população não tem internet de jeito nenhum. E a gente já viu, Lívio e Eliezer e você de casa, muitas reportagens que a gente exibe aqui na TV O Dia, onde crianças têm que se desdobrar para ir para a escola, tem que ir a pé, tem que pegar carona com um amigo, o ônibus da escola quebra. Será se todas essas crianças têm internet em casa, têm um celular bom para ver as aulas e tem uma casa bem estruturada também para parar ali e aprender? É complicado. Ficam no ar os questionamentos deixados por Lalesca Setúbal e eu gosto muito de números. A Lalesca falou que são aproximadamente 40% da população brasileira não tem acesso à internet. No caso, nós estamos falando de aproximadamente 80 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet. Como manter a educação à distância assim? Fica também no ar esse questionamento.